Bom dia! Hoje é quinta-feira e a gente inicia o quarto dia do Recite. E de uma forma super interessante para a realidade da cidade. A gente vai conversar hoje sobre a tokenização de ativos reais e entender isso sobre perspectivas extremamente importantes e complementares através da palavra de experts locais. Esse é efetivamente o primeiro painel que a gente tem aqui, que é 100% composto por pessoas do ecossistema de Recife. Até então, a gente tem feito uma mistura entre países, uma mistura entre diferentes cidades, mas esse painel ele é 100% relacionado e feito à questão do Recife. E por que isso? Porque a questão do ativo do mundo real aqui, ele é extremamente importante. Seja do ponto de vista, né, desse ativo sendo um prédio, a cultura, a natureza, a questão da tokenização desses ativos, ela pode ter realmente um impacto muito importante aqui. Então, sem mais demoras, eu vou passar aqui a palavra ao Humberto, que foi o curador desse painel, para que apresente os nossos colegas na composição dessa mesa e desejar a todos vocês e todos nós um excelente dia de aprendizado. Muito obrigada, Humberto, pela organização desse painel. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a Camila, queria agradecer a Derek também por esse evento aqui que está acontecendo na cidade do Recife. Acho que é de extrema importância. A gente sabe que Recife é uma cidade extremamente conectada, então a gente está aí na vanguarda da discussão tecnológica, principalmente com a tecnologia extremamente recente aí, como de blockchain, tá? A ideia desse painel aqui foi justamente a gente conseguir trazer essa discussão que tem ganhado força a nível mundial de tokenização, de RWA, e contextualizar de uma certa maneira com o que acontece aqui na cidade do Recife e que a gente possa, de alguma maneira inicial, né, partir de uma discussão de o que é que faz sentido dentro dessa discussão, o que é isso, de certa maneira, e como isso pode impactar a nossa cidade num contexto de desenvolvimento tecnológico, né? Então, a gente tem visto aí que a Camila comentou, a gente tem pessoas do mundo todo que estão aqui atendendo esse evento, então a gente tem uma possibilidade de trazer aí visões diferentes para essa cidade tecnológica muito forte pela concepção do Porto Digital. Tá? Então, só fazendo uma apresentação mais breve, meu nome é Humberto Andrade, eu trabalho na ChainUp, nós somos uma empresa de Singapura, somos uma provedora de infraestrutura para tecnologia, com tecnologia blockchain. Atualmente a gente serve aí aproximadamente 500 empresas a nível global, temos 10 escritórios globais, com atuação comercial em 30 países. Então, somos uma das maiores empresas do segmento e isso faz com que a gente consiga trazer uma visão muito prática do negócio mesmo, tá? A minha visão aqui ela é justamente se falar sobre como é que pessoas ganham dinheiro com token e o quão próximo isso está da nossa realidade, fugir um pouco daquele viés mais sonhador, digamos assim, que a tecnologia traz. Hoje a ChainUp ela me possibilita ter esse contato mais direto com empreendedores que estão fazendo acontecer. Então a ideia é mais ou menos trazer isso, tá? Eu vou passar aqui o microfone para que cada um possa se apresentar. A gente tem aí o Fulvio, o Luna, o professor José Cavalcante e o Felipe. Cada um vai poder se apresentar aqui, mas a ideia desse painel é a gente conseguir trazer esse panorama da nossa cidade, tá? Obrigado, Humberto. Primeiramente, bom dia a todos.
Eu gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de fazer alguma contribuição na área imobiliária. Eu sou corretor de imóveis há 35 anos, a gente atua em vários estados do país. Eu tenho uma empresa de consultoria, chama Fratelli, a gente é associado ao Softex, que é uma associação aí de mais de 450 empresas da área de tecnologia no estado de Pernambuco. Estamos tentando desenvolver alguns apps para mercado imobiliário, né? Essa parte aí digital. Eu sou o que você poderia chamar de um dinossauro analógico. Eu vim de uma época onde a internet era discada, onde a gente tinha telefone fixo, não existia celular, e hoje estamos aqui tentando reciclar, tendo a oportunidade de lidar com pessoas que são expoentes em suas áreas. Bom dia, eu agradeço inicialmente ao Humberto por ter organizado esse evento, estou conhecendo as pessoas da Luma, e, enfim, rapidamente eu me formei em Engenharia Civil na Federal Pernambuco, depois fiz mestrado em Planejamento Urbano e Regional no Rio de Janeiro e doutorado em Economia na Inglaterra, na cidade de Manchester. E quando voltei, me integrei a um conjunto de pessoas relacionadas com computação e me considero hoje um vovô da internet, porque eu fui assessor econômico do primeiro comitê gestor da internet no Brasil em 1995, então já faz uma longa data. E quando o Porto Digital foi inaugurado, eu era um dos apoiadores através da Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado, eu presidi a fundação, então vi a origem do Porto Digital, continuei como professor na Federal Pernambuco, e em 2023 eu fundei o grupo de finanças digitais da UFPE. Então, desde então, tenho me envolvido muito com essa nova tendência de moedas criptografadas, a influência desse ecossistema no setor tradicional e a tokenização de ativos reais, tem tudo a ver com o nosso foco na Federal Pernambuco. Obrigado, professor. Bom dia a todos, obrigado mais uma vez pelo convite em estar aqui. Eu sou do interior do estado, de Petrolina, mas eu estou aqui em Recife faz 3 anos, né, vivendo e respirando o bairro do Recife, aqui nesse ecossistema, e é muito importante essa discussão, trazer essa modernização, né? A gente fala muito sobre inovar e empreender, e é claro que olhar para o mercado imobiliário aqui da cidade do Recife é extremamente essencial, né, porque os casarões, a história toda, ela precisa ser revitalizada e preservada, e acho que a tokenização é o futuro para isso, né, para preservação principalmente, e é claro, valorização também. Então vamos falar um pouquinho eu trabalho aqui em Recife atualmente com propriedade intelectual, né, direito autoral, registro de marcas, patentes, registro de software, LGPD também, então para a gente dar um embasamento um pouco aí legal em tudo isso que a gente vai conversar aqui hoje de manhã. Bom, eu fiz algumas anotações aqui. Em primeiro lugar, eu queria dar uma fotografia geral de quão rico é esse mercado, na realidade, o mercado imobiliário como um todo. A indústria é muito segmentada, mas eu apurei nos últimos dias, em função do estímulo aí de Humberto, alguns dados que remetem a olhar essa nova fronteira de tokenização de ativos reais como uma questão absolutamente fantástica. Então, só para vocês terem uma ideia, olhando o crédito voltado para essa área. Então, eu peguei aqui o crédito total voltado para o setor não financeiro nos Estados Unidos, em 2025, está na ordem de 78 trilhões de dólares, representando 257% do PIB americano. Então, é muita grana. No Brasil, o total do
crédito do setor financeiro para o não financeiro é da ordem de 19,7 trilhões, representando 159% do PIB. Então, é muita grana que existe para fomentar esse setor. Com os dados dos Estados Unidos, que são os mais fáceis de apurar, desses 78 trilhões de dólares, 18 são voltados à dívida das famílias. Então, são 18 trilhões de dólares. Desses 18 trilhões de dólares, 70% são dedicados a financiamento habitacional, financiamento para as moradias americanas. Então, a gente tem algo como perto de 13 trilhões de dólares de mercado voltado para as famílias. Então, só por essa grandeza, vocês veem que é um negócio absolutamente fantástico, em termos de importância e de representação financeira e econômica. Então, o que eu tenho a destacar é o seguinte: essa tokenização que está começando no mundo, ela tem tudo a ver com o setor imobiliário, porque é o ativo mais importante das famílias. Se você olhar para o cartão de crédito, o pagamento da escola, nada disso é tão grande quanto essa rubrica da despesa das famílias. Não sei como vocês estão atuando hoje, mas se você tem uma hipoteca, basta ver o quanto ela é representativa do seu orçamento. Então, as famílias no Brasil também têm essa questão encarada como séria. Agora, para a gente perceber como vai ser o futuro da tokenização nesse setor, a gente tem que contar com os players estabelecidos, que não são poucos. E aí, para não me alongar muito, eu vou citar apenas que esse mês de agosto passado foi lançado no Brasil pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis, aqui do nosso fúvio aqui, uma resolução que introduz uma iniciativa de tokenização de imóveis absolutamente fantástica. Ou seja, eu soube ontem que talvez já no dia 15 já começaria a entrar em vigor, não tenho essa certeza. Mas ele institui o Sistema de Transações Imobiliárias Digitais, STD, e estabelece o credenciamento e funcionamento das plataformas imobiliárias de transações digitais baseadas na negociação de tokens imobiliários digitais, TIDs, e para a disciplina e atuação dos agentes de custódia e garantia imobiliária, a CGIS. Então, é um documento absolutamente fantástico. Eu ontem, assistindo uma palestra do Cresce São Paulo, fiquei realmente bastante espantado com o interesse que isso está despertando. Agora, essa inserção do COFES nessa discussão não tem sido fácil. Tanto é que foi criado agora o Fórum Nacional de Desenvolvimento Imobiliário. Eles lançaram uma nota técnica apontando que o COFES não tem poder de inserção nessa discussão, porque o COFES só está relacionado aos corretores de imóveis. Então, quem é esse fórum? Isso aí é a ABECIP, a Associação Brasileira do Crédito Imobiliário, a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a CBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção,
o IRIB, que é o Instituto do Registro Imobiliário Brasileiro, a ONR, que é o operador de registro nacional, e o Registro de Imóveis do Brasil. Ou seja, existem vários players que têm o mesmo interesse em entrar nessa tokenização desses ativos, e agora eles estão confrontando com essa decisão do COFES, que foi uma iniciativa absolutamente inovadora. O documento é muito interessante, faz proposições substantivas de como melhorar o processo, e ainda existe mais o que está sendo colocado como a parte governamental nesse processo, porque a gente vai ter, já está rolando, a reforma tributária. E a reforma tributária institui, além do regime novo do imobiliário, um regime específico, cria o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é o CPF do imóvel. Então, é um conjunto de coisas, iniciativas absolutamente importante para o desenvolvimento do mercado imobiliário brasileiro, e, se for acelerado, vai impactar enormemente no crédito e nas transações imobiliárias no Brasil. Então, o que eu vou me ater agora é em dizer o seguinte: para que a tokenização desses ativos e a tokenização desse mercado possa prosperar, a gente tem que ter uma arquitetura mínima de cooperação e de governança entre esses atores, porque senão nada acontece. Ou seja, se um for exercer o seu poder de iniciativa junto ao STF ou a alguma instância maior de decisão desse país, em detrimento dos outros, nada vai acontecer, porque os interesses são muito grandes. Principalmente o do registro de imóvel, porque hoje essa questão dos cartórios, tem toda uma burocracia que existe e que a tokenização viria para acelerar a transação, mas ela não pode ser esquecida, os registros não podem ser esquecidos. E, finalmente, para essa arquitetura ter essa governança, é necessário que haja uma regulação governamental do interesse do governo nesse processo, porque uma coisa é você imputar impostos ao bem físico, que é a questão que a gente já conhece, o IPTU, o ITBI, todas esses impostos associados, fora aqueles de transmissão para os seus descendentes, ou seja, então, além disso, tem a questão da legislação dos ativos virtuais no Brasil, que estão na esfera do Banco Central e da CVM. Então, nesse sentido, a gente tem um complexo de coisas a ser tratado, a ser negociado e a ser discutido, para que essa nova perspectiva da tokenização tenha sucesso. Ou seja, eu sou um fã dessa questão digital, acredito na tokenização, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto do potencial econômico, mas a gente não pode esquecer os custos de transação envolvidos na possibilidade de alavancar esse setor. Então, fico por aqui, posso depois avançar um pouco mais em detalhes. Eu acho interessante que Humberto defina o que é RWA, porque tem algumas pessoas que não têm esse entendimento. Perfeito. Acho que a ideia de agora é justamente conseguir ter
eu posso dizer, esse panorama do público aqui, né? O professor falou bastante palavras aí em inglês, a gente sabe que esse mercado, ele é um mercado que se apropria muito de termos em inglês, e aí eu queria entender aqui se vocês conhecem esse termo que foi comentado, tokenização, RWA, todo mundo já sabe o que é que isso quer dizer, alguém já tem, como é que eu posso dizer, vivência nesse ambiente digital de ativos digitais do mundo real? Qual é o teu nível de conhecimento desse tipo de segmento? Consegue? Eu não sei se vocês querem passar para todo mundo. Eu sou o Zeug, eu trabalho com governança digital em blockchain, então acabo ajudando alguns modelos de tokenomia que incluem RWA, dependendo do cliente, do modelo. De RWA, não meu, eu estou investido agora 2 lá em Floripa, um de real estate e um de energia solar. Mais alguém tem conhecimento do mercado, já atua com blockchain, algum tipo de tokenização? Bom dia, pessoal. Meu nome é Nathaniel Benedicto, eu sou corretor de imóveis, trabalho com o mercado norte-americano e de Portugal também. E lá eu até comentei com o Fúvio, ele que me convidou, e a gente tem um setor específico de venda de imóveis através de digital wallet, né, e lá é muito focado em criptomoedas, que aí vai da Ethereum, vai o Bitcoin e vários outros, porque cada país tem um procedimento. Mas eu nunca ouvi falar sobre RWA. Aí eu quero, se você puder explicar, eu agradeço. Bem, só para fazer realmente essa introdução, tá? A tokenização, ela é o ativo em si, né? Quando a gente fala do RWA, a gente está falando da sigla de Real World Assets, ou seja, ativos do mundo real. Então, ele é como é que eu posso dizer, uma definição mais ampla de tudo que se pode, que a gente fala quando a gente está falando sobre blockchain, né? Tudo pode ser tokenizado. Então, esse tudo que pode ser tokenizado, a gente acaba tendo algumas categorias onde a gente coloca os ativos digitais que a gente trata como os criptoativos, né, que são mais atrelados aí às moedas digitais, Bitcoin, Ethereum, são os mais famosos. E a gente tem as outras categorias que vão aparecendo de acordo com o que vai sendo migrado para a rede blockchain. Feito ele comentou, a gente tem tido uma atividade muito forte, por isso o motivo do painel hoje, dentro da parte do segmento imobiliário, a gente também tem tido atividades de geração de energia, a gente tem tido também geração e configuração de commodities. Então, tudo isso, quando a gente pega um ativo que ele existe no mundo real e eu transfiro ele para um ambiente digital, eu estou, de certa maneira, configurando um RWA. Os RWAs, eles têm algumas nomenclaturas que também podem, por exemplo, estar atreladas aos ativos digitais de ambiente financeiro, como as próprias stablecoins. A stablecoin, embora ela seja um ativo financeiro digital, ela está tokenizando um ativo real do mundo, um ativo do mundo real, que é a moeda fiduciária. Então, por exemplo, a gente tem aí o conceito que já é uma palavra bastante comentada no Brasil recentemente, que é a palavra do Drex, né? Essa sigla do Drex, que é a moeda digital do Banco Central brasileiro. Então, esse ecossistema Drex, ele vai tokenizar o real. Então, o que ele está fazendo é trazer esse real, que hoje a gente tem, utilizando via Pix, via papel moeda, para um ambiente digital, onde a gente vai saber exatamente qual, como é que eu posso dizer, que aquele dado específico que eu estou fazendo um Pix, por exemplo, no futuro, representa um papel moeda com o carimbo do próprio Banco Central. Então, esse tipo de processo de tokenização, de migração de um ativo do mundo real para o ambiente digital, feito o professor trouxe aqui algumas características, ele precisa ter uma credibilidade muito grande de quem é que está fazendo esse processo. Feito você comentou, a gente já tem aí imóveis que estão sendo vendidos no mundo diretamente dentro do ambiente digital. Hoje eu tenho alguns projetos, principalmente lá em Dubai, a gente tem alguns também no México e nos Estados Unidos, de tokenização do ambiente imobiliário, e a gente sabe que quando você tokeniza isso, vai ter os processos dos estágios, inclusive, porque uma coisa vai ser eu tokenizar, por exemplo, o apartamento ou a casa finalizada, e a partir disso vender aquele imóvel. Mas a gente tem visto um processo muito forte de tokenização no pré.
Então, eu tenho um processo de captação, digamos assim, de investidores para o processo de construção desses imóveis. E aí o processo, por exemplo, de venda desses imóveis hoje, por conta de toda a burocracia, acontece dentro do processo tradicional que a gente tem, de cartório, e, enfim, transferências de propriedades mais tradicionalmente falando, mas o processo de financiamento de construção não, tem acontecido com toda a remuneração baseada no token virtual mesmo para captação e distribuição dessa rentabilidade. Então, enfim, só fazendo um resumo, o RWA ele é uma categoria ampla de todos os ativos que são ativos do mundo real, que podem ser representados com o dado, e o processo de tokenização é justamente a configuração desse ativo dentro de uma rede blockchain, como Ethereum, Solana, Celo, outros ativos que você pode configurar ele e trazer as características desse ativo do mundo real para que a gente possa transacionar ele livremente dentro da blockchain, tá? Então, não sei se alguém quer fazer mais alguma coisa, mais alguma, como é que eu posso dizer, comentário acerca dessa definição. Na realidade, quando a gente fala de tokenizar ativo imobiliário, dentro da minha visão, que assim, como falei anteriormente, eu venho desse período analógico aí, a gente viabiliza muita coisa. Por exemplo, tem algumas coisas dentro do processo atual, por exemplo, a multipropriedade. A multipropriedade é um tipo de negócio imobiliário onde você tem acesso a uma fração de um imóvel, tá? Qual é o grande problema, na minha visão, a respeito de multipropriedade? É que você não tem um mercado secundário. Uma vez quando você compra aquele seu título, aquela fração, você não consegue repassar no mercado futuro. E aí o que é que você tem? Você simplesmente caiu num belo do engodo, você tem realmente um ativo, só que é um ativo que você não consegue, você não tem liquidez. Quando você tokeniza isso, você pode passar para esse mercado financeiro, e com o mercado financeiro você consegue viabilizar muita coisa. E aí, na minha concepção, uma das grandes sacadas da tokenização está exatamente nisso, em solucionar determinados problemas, né, determinadas barreiras que a gente tem de dar liquidez para determinados imóveis. Essa discussão, a gente devia ter iniciado a partir dela, dos conceitos. Se você retroage no tempo, toda essa discussão de tokenização ganha destaque com o lançamento da moeda Bitcoin. A moeda é uma moeda independente de governo, ou seja, ela é lida peer-to-peer, sem intermediários, e a partir dela, uma série de outros ativos financeiros começaram a surgir, Ethereum e outros por aí. Só que os governos não são inocentes e não iriam permitir isso tão tranquilamente. Então, tem uma discussão aí que é a de não considerar a moeda Bitcoin como uma unidade de troca, como uma função de meio de troca, mas sim como uma moeda de reserva de valor. Então, esse é o espírito. Só que a tecnologia, como Humberto vinha dizendo, a tecnologia vem possibilitando a transformação não de ativos financeiros em tokens, mas também de ativos reais. Então, os exemplos são os mais variados. Mas aí surge uma discussão que aí eu pego esse aspecto assinalado pelo Fúvio, que é o seguinte: você transformar um ativo real em um ativo financeiro é uma coisa super interessante, porque facilita a negociação. Agora, você, para fazer isso, você tem que obedecer à legislação financeira do Brasil. Então, você pode até criar isso, mas você tem que garantir para o governo que os seus clientes não vão ser penalizados numa eventual falência sua, num eventual problema que você venha enfrentar. Então, para isso, existe a negociação da tratativa da CVM, ou seja, os valores mobiliários têm que ser garantidos por lei.
Então, quando você está tratando de um imóvel, é uma questão física que você, para transformar em algo diferente, tem que considerar que isso é uma mercadoria, uma commodity. E aí é outra legislação. A legislação de ativos financeiros, que envolve tratá-la como uma security ou um ativo que precisa ser securitizado, é uma discussão que precisa estar passando pela esfera do governo. Mas qual é a grande relevância, aí eu concordo com o Humberto, do setor imobiliário? Porque é onde tem mais grana no mundo e onde as pessoas mais dedicam atenção no mundo. Então, nesse sentido, existe o setor financeiro, mas muito poucos tratam. Quantos aqui investem na Bolsa? Mas isso é muito pouco. Nós somos uma fração da população global. Mas comprar um imóvel para você morar, isso todo mundo faz. Então, nesse sentido, é uma discussão que é muito interessante. Vou aproveitar aqui para problematizar, né? Queria aprofundar alguns desafios jurídicos, né, do RWA e da tokenização, porque no mercado imobiliário, né, Fulvio, a gente já tem uma segurança jurídica, né, do registro de imóveis, e que é um processo bem estabelecido no Brasil, né? Já na propriedade intelectual, a gente tem o NPI, que protege patentes, na Biblioteca Nacional e outros direitos. E essa proteção, ela acaba sendo um pouco complexa, né? A gente ontem, essa semana, está falando muito sobre patentes a nível Brasil, e a gente o Recife e o estado de Pernambuco está numa posição bem ruim nesse quesito, porque o processo, de fato, é muito complexo. E eu queria perguntar ao Humberto, Flúvio e também ao professor, quais seriam os maiores desafios jurídicos no Brasil, né, e regulatórios para garantir que o token represente de fato e de forma segura a posse sobre os royalties de um imóvel, de um terreno, de um prédio e por aí vai. Essa pergunta é muito interessante porque, enfim, quando a gente fala de RWA, a gente está partindo da ideia de que tudo realmente pode virar um token, né? E tem um amigo lá de São Paulo, que é o Courtney, que atualmente ele é da equipe do Bradesco de ativos digitais. E ele fala uma coisa que eu concordo bastante com ele, que é o problema do processo de tokenização não é necessariamente a criação do token. Eu acho que tecnologia, hoje a gente já não tem mais dúvida de que a gente tem realmente a capacidade de criação de qualquer tipo de ativo digital dentro de uma representatividade via token, né? O principal problema é justamente saber que na construção do que a gente chama hoje de contrato inteligente, que é quem vai fazer toda a parte de gestão dessas regras de negócio, as pessoas que estão envolvidas no processo, se elas realmente conseguem conhecer a fundo as regras do processo fora do ambiente digital. Não apenas do processo de geração do token, mas sim do processo, digamos assim, legal, tradicional, que acontece sem necessariamente existir tecnologia. Então, lógico, quando a gente fala de tecnologia, existe muito essa coisa, blockchain é uma tecnologia disruptiva, ela veio para mudar todos os conceitos. Mas aí a gente tem governo, a gente tem órgãos regulatórios que falam, tudo bem, mas calma aí, porque nós temos também as regras que, enfim, levaram muito tempo para serem construídas e que, de certa maneira, ainda estão sendo construídas e que são muito complexas. Então, eu diria que esse é o principal desafio mesmo, não é somente a geração do token em si, mas a garantia de, primeiro, que aquele token realmente está vinculado a um ativo do ambiente do mundo real, e que toda a propriedade do comprador, por exemplo, quando a gente está falando, o Fulvio bem trouxe isso, a liquidez que o mercado digital traz, ele é uma liquidez que ela é, como é que eu posso dizer, incomparável dentro de um ambiente hoje tido como tradicional. Então, hoje, se eu tenho um imóvel tokenizado, eu tenho a possibilidade de primeiro, divisão desse imóvel em várias quantidades de tokens, a depender da intenção do tokenizador. Eu tenho também a possibilidade de remuneração do capital do investidor em diversos estágios, seja seguindo as leis que tem, ou com regras particulares de cada empresa do processo de tokenização. E eu tenho também a necessidade de garantia de que, por exemplo, se uma pessoa que não tem um CPF, mas é um investidor chinês, por exemplo, que comprou um imóvel tokenizado, registrado em Cabrobó, vai ter necessariamente a posse lá no cartório de Cabrobó
sobre o imóvel que ele comprou, seguindo a legislação local do ambiente do imóvel. Então, quando a gente vai para a prática, a gente consegue perceber que não é algo simples. A parte mais simples é justamente a gente conseguir ter pessoas capacitadas o suficiente hoje que conseguem entender tecnologia e que sabem que para criar um token, em qualquer rede eu gero aí aproximadamente 5 minutos. Então, a criação do token hoje ela é o menor problema específico desse processo de tokenização, mas sim, aí trazendo a menção de Courtney, senão o principal problema hoje é conseguir garantir que as pessoas envolvidas no processo de tokenização estão sim envolvidas dentro do processo real da geração daquele produto. E aí hoje, por exemplo, existe essa diferenciação, né? Acho que a mesa aqui ela está bem composta, justamente porque nem todo mundo aqui é de tecnologia. Embora o Fúvio, por exemplo, esteja trabalhando com desenvolvimento de aplicações, a experiência dele é dentro do processo imobiliário. Então, ter um Fúvio dentro de um processo de discussão disso é bastante relevante. Por exemplo, a gente estava conversando antes desse painel, né, lá na casa de Camila, tinha uma pessoa também que trouxe outras coisas, e os insights do Fúvio são, mas aí eu tenho tal órgão que tem que fazer tal coisa para enviar para não sei quem, e eu não faço ideia disso. Do ponto de vista de negócio, para mim, eu trabalho com empreendedores que querem gerar o processo de tokenização. Então, para mim, eu tenho um software capaz de criar um token dentro de uma rede e capaz de facilitar a criação do mercado primário e do mercado secundário. Essa é a minha função dentro desse processo de tokenização. Se eu não tenho uma pessoa, um especialista capaz de me dar as regras, por exemplo, feito você bem comentou, de proteção de marcas e patentes, de proteção mesmo do jurídica dessa transferência imobiliária, o meu processo de tokenização ele está fadado ao fracasso, ainda que eu tenha um token rodando na rede com a custódia pronta, integrada, mas que não vai ter aceitação do público, tá? Então, uma das coisas que a gente tem visto muito hoje dentro do empreendedorismo, digamos assim, do mercado de blockchain, é justamente essa desconexão entre o empreendedor novo, digamos assim, que consegue enxergar uma capacidade gigantesca de mercado secundário, de distribuição desse token, mas que não conhece o processo do que ele está tokenizando. E aí a gente tem tido vários problemas dentro do que a gente chama de rug pull, né, que são pessoas criando tokens, fazendo as vendas desses tokens e, no final das contas, roubando quem está tentando entrar dentro desse mercado. Então, sim, eu acredito que esse é um problema que a gente ainda precisa entender melhor como garantir para que esse mercado se solidifique de maneira mais estruturada, mas que eu acredito que no Brasil a CVM, com o sandbox regulatório dela em aberto hoje, que a gente tem feito um papel extremamente relevante dentro disso. A gente já tem tokenizadoras como a Vortex, a gente já tem tokenizadoras como a Leak, que tem feito aí projetos de tokenização, não somente no Brasil, mas de empresas internacionais, tokenizando ativos aqui. Então a Leak, por exemplo, já tokenizou mais de 100 milhões de reais em FDIC, que acabou de fechar um projeto de tokenização com a Kavak, que é uma empresa de carros do México, para fazer tokenização de crédito para financiamento de veículo no Brasil. Então, o que eu acredito é que esse processo, ainda que esteja embrionário, ele tem conseguido sim avançar, principalmente dentro dos grandes bancos, quando a gente vê um Courtney representando um Bradesco da vida, que tem um impacto gigantesco dentro do varejo bancário brasileiro, trazer a necessidade de discussão e de poder como é que eu posso dizer, colocar no topo não o desenvolvedor do smart contract, mas sim a pessoa que sequer tem conhecimento tecnológico. Fazer uma defesa aqui dos corretores de imóveis. Não porque estou na sua presença, mas porque o meu pai foi um histórico corretor de imóveis, e dizer o seguinte: a Lei Complementar 214 de 2025, que é a lei da reforma tributária, ela estabelece o regime específico de tributação para o setor imobiliário, abrangendo diversas operações relacionadas com imóveis. Aí vou pegar o gancho de Humberto. Venda de imóveis, incorporação imobiliária, parcelamento de solo, locação, corretagem, construção civil. Quem é o especialista disso? O corretor de imóveis. Então, a gente tem que ter um olhar hoje bastante antenado, porque o que você, Humberto, está colocando, quem domina a cadeia produtiva
do mercado imobiliário é o corretor. É ele que faz a mediação entre aquele que quer vender e aquele que quer comprar. Então, nesse sentido, a legislação tributária já está contemplando essas atividades. O setor tecnologia só está olhando a possibilidade de transformar isso em token. Mas qual fase da cadeia produtiva? Essa é o que o Humberto está colocando. São diversas fases que a gente precisa ter especialistas, tanto do ponto de vista computacional, quanto do ponto de vista do conhecedor do mercado. Então, nesse sentido, eu acho que, apesar da discussão desse fórum aqui, envolvendo a Câmara de Comércio, Câmara da Construção Civil, todos reclamarem, mas os corretores partiram na frente. Eles estão com a linha de frente, com um argumento sólido e precisa ser considerado, ele não pode ser descartado. Isso é importante, eu acho que o Humberto e o senhor também trouxe, e assim, eu estou entrando na sua área, mas você também pode descer o cacete e eu já falando coisa errada. Talvez o RWA e a tokenização seja a ferramenta necessária para modernizar o setor. Porque até pouco tempo atrás tinha cartório que não aceitava assinatura digital para contrato de compra e venda. Né? Era necessário o corretor sair da imobiliária, ir na casa do vendedor e na casa do comprador, recolher toda a documentação, autenticada em cartório, para poder dar entrada na compra e venda. Então, hoje ainda tem cartório que não aceita, né, assinatura digital, mas tem outros que já estão começando a aceitar. Então, talvez, né, o RWA, já da tokenização, force nessa modernização. Mas aí, como o professor trouxe, existem vários ativos e vários agentes dentro desse processo. Tem empreiteiras, imobiliárias, grandes incorporações que veem, sim, o benefício da tokenização, mas o corretor lá na ponta e aquela pequena imobiliária do interior, então, cidades pequenas, talvez essa evolução chegue nessa modernização de alguns processos anteriores, né? E aí, Fulvio, eu queria ouvir como é que você enxerga hoje o setor, né, do mercado imobiliário, e se você encontra num futuro próximo que essa tokenização possa, de fato, trazer um benefício de valorização do setor e valorização dos imóveis também. Você trouxe a multipropriedade, que aqui na nosso litoral tem sido muito comentado, muito falado, muito vendido, mas tem muitos percalços também, né? Bem, vamos lá. Primeiramente, a questão do lobby cartorial, tá certo? É óbvio, tá certo, que a gente está tendo aí um embate, e esse embate ele tende a ser cada vez mais forte, porque os cartórios eles não querem perder o quinhão de mercado que eles têm, tá certo? A gente vive num país extremamente burocrático, desse ponto de vista. Existe, obviamente, o lado que é o lado da segurança, que você tem uma referência que a coisa mais importante que existe, por exemplo, com relação à questão imobiliária, é você ter a sucessão de fatos. Fulano comprou de Cicrano, que vendeu para Beltrano, então você tem essa cadeia, tá certo, de propriedade, e isso daí está registrado em cartório. Obviamente, cada cartório, tá certo, ele tem o poder nas suas, e é por isso que se chama atividade cartorial. Tá? O cartório de notas, por exemplo, você vai fazer uma escritura pública, você pode fazer em qualquer lugar do país. Você compra um apartamento aqui, você pode fazer a escritura pública no Rio Grande do Sul. Não tem problema. Mas para registrar, você só registra naquele local específico. E aí ele chega e diz assim, ó, ou é do meu jeito, ou você está ferrado. É por isso que se chama atividade cartorial. E aí eles não vão querer nunca perder, tá certo, essa baba, que é ter esse poder e ter essa fonte inesgotável, tá certo, de renda. Nós, como corretores, pelo menos aqueles que estão há mais tempo e aqueles que têm a compreensão, e aí eu volto ao que o professor disse, o bem mais precioso para a grande maioria das famílias é o imóvel que elas vivem. Então, assim, existe essa coisa do desejo de comprar, não, eu tenho a minha casa. Então, aquilo ali é muito forte. E você, como corretor, é exatamente a ponte que vai fazer com que esse sonho seja realizado. E aí, o que é que acontece? Quando a gente começa a imaginar a dificuldade que se tem entre o registro e a facilidade que os processos de blockchain
vão proporcionar, a gente vê que é o seguinte, é uma via irreversível. O blockchain, ele tende a substituir os processos que são os processos atualmente utilizados. Mas a briga vai ser grande. Obviamente, eles não vão querer, de forma nenhuma, perder. E do ponto de vista nosso, e aí foi uma coisa que eu falei com o Humberto numa outra ocasião, e Humberto é uma referência nessa área, eu disse, Humberto, vê só, eu quero tokenizar um ativo imobiliário que vai ser um condotel. Pô, beleza, tá, vamos fazer isso. Ah, é muito fácil, beleza. Só que aí eu digo, mas Humberto, vê só, eu preciso que isso seja lastreado, ou seja, chancelado por um órgão tipo uma CVM. Aí começa exatamente a dificuldade que Humberto fala, que é exatamente essa coisa, o processo jurídico, essa formatação do processo que tem que ser homologado por vários atores, tá certo? E que o COFES teve a boa presença, né, de se antecipar e provocar essa discussão. E que bom, é uma coisa recente. A gente está falando aí, esse ato normativo de 25 de agosto, que é o 1551, é de agora, deve ter um mês e pouco, está entendendo? Então, assim, são coisas que são extremamente importantes, mas que eu acho que a tokenização, a digitalização desses processos, com certeza é irreversível. E quem não fizer quem não pivotar para esse sentido, ele vai ficar perdido no tempo. Agora, vamos ver quanto tempo demora. Humberto, perfeito, Fulvio. Eu acho que essa visão do mercado é muito relevante, porque para a gente que é de inovação, a gente quer inovar em tudo, né? Mas será que lá na ponta o corretor está preparado? Talvez essa pivotagem seja necessária, né? Porque, de fato, esse cartel de cartórios precisa dar uma mudada. E, Humberto, agora eu vou trazer essa questão para você que, de fato, eu estava pensando ontem. O imóvel tokenizado, né, ainda precisa de um gestor para lidar com inquilinos e manutenção, né? Então, no caso de um imóvel token, né, quem seria o responsável por defendê-la contra essas infrações? E se uma empresa usar a tecnologia patenteada sem pagar, com os detentores de tokens se organizarem para financiar e tomar decisões em um processo judicial? Então, a governança desse token seria de quem? Isso daí vai depender muito do contrato inteligente que está sendo desenvolvido, né? Então, assim, esse processo de governança, por exemplo, você trouxe uma ideia onde um prédio que está com apartamentos tokenizados ainda vai precisar ter os serviços de manutenção para todo mundo. Eu trago a ideia de que esse mesmo prédio ele pode ter apartamentos tokenizados e apartamentos não tokenizados também. Porque, vamos lá, eu posso ter só, por exemplo, um dono que é dono de 10 apartamentos e essa pessoa foi quem resolveu tokenizar a parte dele dentro desse imóvel. Então, como fazer com que essas pessoas que moram de aluguel no apartamento de uma pessoa que o dono está na China, por exemplo, que pode ser algo muito tranquilo de acontecer, vai gerir. Eu acho que isso são perguntas que vão surgir e vão sendo respondidas conforme o Fulvio falou. Conforme você vai vendo na prática como é que aquilo vai acontecer, o responsável pelo processo de tokenização, que é uma empresa, ela vai precisar entender como é o modelo de negócio dela. E eu diria que isso, por exemplo, na minha ponta, que sou uma pessoa que fornece tecnologia, isso impacta muito, porque às vezes os empreendedores eles esperam que a tecnologia traga todas essas respostas também. E aí fica aquele embate de tipo, mas eu achei que você ia me dizer, e aí eu digo, mas eu só te forneço a tecnologia. Então, esse processo do que o Fulvio falou, prévio de tokenização, de definição mesmo do modelo de negócio, como é que isso vai impactar não somente no ambiente digital, mas principalmente no ambiente do mundo real, fazendo impacto reverso, é muito importante. E isso precisa ser discutido previamente. E aí eu queria até aproveitar isso, antes de você trazer isso, eu ia justamente puxar para você a pergunta, que isso impacta diretamente dentro do contexto de regulação, né? Então, eu queria até que você pudesse explicar, fazer um panorama nesse contexto onde a gente consegue já estar nesse processo migratório, ou seja, eu posso tokenizar tudo, mas no processo de tokenização de tudo, eu só consigo tokenizar algumas coisas. E nesse processo de tokenizar algumas coisas, eu tenho um processo de um jeito e outros processos de outro jeito. Então, como é que essa discussão você tem visto dentro do ambiente regulatório tem lidado? Porque eu diria que essa sua visão
vai ajudar algumas pessoas que estão aqui presentes e que têm interesses de fazer tokenização a entender melhor como posicionar esses ambientes, e aí acaba facilitando a minha vida e acaba facilitando também a vida de quem vai deter esse token. A gente está tratando LGPD, que é uma normativa muito recente, e ainda o brasileiro não sabe como se adequar, né? E diariamente a gente vê quebras de contratos e quebras de sigilos por não compreender uma lei que é muito recente. Eu acho que toda a normatização e implantação de novas tecnologias é necessário que você trouxe entender a ponta, né, como é que funciona o mercado imobiliário e como é que funciona a minha tecnologia. E dentro desse contexto, atender também a todas as normativas que o professor trouxe, de todos os órgãos regulatórios. Então, começa lá na ponta. Será que o CRESSE, será que os órgãos que regem esse mercado estão aptos e capazes a evoluir esse ponto? Sim. Então, começa a elaborar essa parte contratual. Depois vai para os corretores, que terão que aprender ali dentro do contexto de inovação o que é uma tokenização a fim de vender um imóvel tokenizado ou então propor essa solução. E, por fim, também a tecnologia, o que ela protege, o que ela engloba, quais são as trocas e quais são as obrigações de cada parte. Então, assim nasce uma nova normativa. Mas é claro que para isso tornar uma política pública, ou então uma tecnologia ser implantada no Brasil, precisa de fato passar pelo ponto inicial, que são os órgãos regulatórios aqui no Brasil. Então, se o CRESSE e todos os outros setores compreendem que é a evolução, que precisa modernizar, que tem interesse evolutivo e principalmente financeiro, né, que tudo gira em torno dessa moeda. E aí a gente consegue partir do zero com essa rapidez. Então, assim, não existe segredo, é muito vai e vem, é muito contrato que vai, muito contrato que vem, e principalmente o que as partes envolvidas têm de responsabilidade. Eu acho que o professor, diante de todo o conhecimento que tem sobre essa parte regulatória, consegue dar uma luz, se tem uma frestazinha de luz ali para a gente conseguir seguir na tokenização no Brasil, ou algo ainda muito distante. Olha, eu sou... Eu vou conceder logo a audiência. Bom dia, chamo Carlos Olavo. Eu vou falar como consumidor, né? A tokenização dos imóveis, ela estaria acrescentando mais um custo para se adquirir um imóvel, ou vai acontecer que nós, enquanto consumidor, ficaremos livres do cartório? Porque hoje você vai comprar um imóvel, né? Aí tem aquela taxa do cartório que às vezes torna até inviável, a pessoa ela não consegue ter aquele dinheiro para poder fazer o registro, né? Então, a tokenização, ela vai acabar com isso ou vai acrescentar mais um valor? A esperança é que diminui os custos, mas deixa eu fazer um comentário anterior ao que eu ia fazer. A minha, como economista de mercado, eu acredito no mercado, lei da oferta e lei da demanda. Quem é rico neste país está tomando iniciativas do tipo, eu vou transformar todo o meu patrimônio em um trust, ou seja, para evitar a tributação, para preservar o valor do patrimônio para os filhos. Por quê? Porque a gente está vivendo um contexto mundial de quebra da nossa confiança na moeda fiduciária. Ou seja, se você pegar o real, quando a gente fez a reforma do Plano Real em 94, R$100 lá em 94, hoje valem R$11. Ou seja, isso é a queda do poder aquisitivo da moeda. É a doença da moeda. Então, se você tem um patrimônio e quer preservar para o futuro, você não pode confiar nessa moeda que só faz perder valor. Então, aí onde entra a moeda criptografada, tipo Bitcoin. Então, a tokenização é uma medida para também observar se o seu patrimônio imobiliário vai ter valor daqui a 5, 10 anos. Porque se ele for atrelado à moeda fiduciária, está lascado. Então, nesse sentido,
eu respondendo a você, a tokenização é para diminuir os custos, porque é para acelerar a transação, o custo de transação ser menor. Agora, tem esse predicado anterior, que é em que moeda você está falando? Está entendendo? Ou seja, não é nem em dólar, porque o dólar também está perdendo valor. Por isso que o governo americano hoje está fazendo todo o esforço para a stablecoin. Por quê? Porque é uma moeda criptografada ancorada no dólar, mas não o dólar cash, os ativos do título do Tesouro americano. Então, eles não são trouxas, já estão isso lá na frente para preservar o dinheiro deles. Então, a preocupação é válida, porque um custo de transação hoje é muito elevado. A minha esposa está fazendo a questão do inventário dos pais. É uma loucura. Você perde um tempo enorme, paga um não sei quanto. Então, nesse sentido, o espírito da tokenização para baratear o tempo e o custo dessa transação, mas depende de qual moeda você está tratando. Esse tema específico, eu diria que isso vai depender muito, por exemplo, de como vai lidar a regulação e a legislação local. Porque nesse processo de geração dessa economia nova, digital, basicamente eu tenho que refazer. Não quer dizer que eu vou, mas quer dizer que eu tenho a oportunidade de. Então, por exemplo, recentemente eu tive um cliente de El Salvador. E em El Salvador é um país que ele tem tido uma adesão muito grande do ambiente de tokenização, principalmente porque até recentemente a moeda oficial do país era o próprio Bitcoin. Então, em El Salvador, eu sei que existe uma legislação específica que, se você negocia o seu imóvel em token, você não paga imposto. Então, isso é muito benéfico para que as pessoas que detêm o imóvel vão e tokenizem o seu ambiente. E isso para o governo, eu digo, as pessoas, às vezes elas imaginam que o governo faz isso de uma maneira muito, como é que eu posso dizer, passiva, né? De tipo, não, faça aqui porque isso é algo que eu não estou vendo. É importante a gente saber que, do ponto de vista de controle, a partir do momento que eu gero um token, eu estou facilitando todo o processo de auditoria e reconhecimento de um ativo que, na grande maioria das vezes, o governo nem sequer poderia saber como é que existiria. Então, o governo de El Salvador, nesse momento, está trazendo uma ideia de legislação que vai dar, sim, a possibilidade, e talvez isso se espalhe na América Latina, de que as primeiras pessoas que façam suas negociações de token não paguem o imposto que pagaria para o cartório se fosse fazer a venda normal, né? Venda tradicional. Mas nesse primeiro momento é importante a gente saber também que a gente vive num continente que a concentração de riqueza está na mão de 1% da população. Do ponto de vista governamental, isso faz com que essas pessoas, na ânsia de economizarem o seu imposto, declarem para o governo de uma maneira que elas nunca mais podem dizer que não tem. Então, o governo está, nesse momento, para a minha leitura, facilitando sim que eu dou um ganho tributário para reconhecer um dado que, a partir de uma vez que existe o processo de venda, de transferência de propriedade aconteceu, eu sei que aquele dado é real e eu sei que a partir daquele momento eu consigo controlar ele para sempre, porque ele está dentro de uma rede blockchain. Então, do ponto de vista da sua pergunta, sendo muito direto, eu acredito que sim, a gente vai ter um período onde vai ser muito mais benéfico para todo mundo fazer transações via token. Eu tenho uma legislação incipiente, eu tenho um conhecimento de população de dados que a gente sabe é muito baixo. Eu tenho um nível tecnológico hoje que, ainda que a gente seja muito tecnológico, do ponto de vista de utilização de blockchain, ainda é muito pequeno. Então, o incentivo disso vai ser, nesse ponto de vista, vamos fazer porque é mais barato. Mas, no futuro, eu já enxergo que o preço já não mais vai ser o diferencial do usar ou não, porque já vai estar no nosso dia a dia. Então, o que a gente faz hoje vai passar a acontecer no ambiente digital de um jeito que, por exemplo, há alguns anos atrás, ninguém aqui fazia Pix. Todo mundo hoje faz um Pix e eu duvido que vocês saibam como é que funciona a infraestrutura do Pix e quanto é que se gasta para manter essa infraestrutura funcionando.
Hoje todo mundo provavelmente tem também o chat GPT no celular. Quantas pessoas se perguntam, quando mandam uma pergunta para o chat GPT, quanto é que se gasta para se manter esse ecossistema de processamento de dados existindo com refrigeração, geração de processamento de processadores de NVIDIA e todo esse tipo de coisa. Então, no futuro, o que eu imagino é que a gente não vai ter esse apelo financeiro para um processo que envolve a tecnologia blockchain, porque ela vai estar realmente em tudo, do ponto de vista de facilidade, de auditoria de dados, auditabilidade, segurança, governança, e isso vai fazer, por exemplo, com que os processos eles sejam muito mais rápidos para serem verificados. Então, ao invés de tu conseguir, por exemplo, hoje ter um gasto cartorial, que vai ser extremamente, feito o professor trouxe, não somente caro, mas também burocrático e muitas vezes indecifrável, a depender de cada processo cartorial. Isso vai ser muito mais simples. Então você vai saber exatamente quanto você vai pagar. Isso vai ser aqui no Brasil, isso vai ser para você comprar um imóvel no Brasil, para você comprar um imóvel em Taiwan. Vai ser o mesmo processo, porque o que a gente tem visto cada vez mais com essa discussão de tokenização é que essas fronteiras que a gente hoje cria do ponto de vista de governança, digamos assim, de país, elas vão cada vez mais ficando menos relevantes. Então, eu imagino, essa é a minha leitura, por ver que hoje, como a gente tem Ethereum, por exemplo, transacionando aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer outro segmento, a gente tem aí a principal moeda hoje negociada, o USDT, sendo negociada no mundo inteiro, com o mesmo padrão, digamos assim, de custo para todos os usuários, independentemente da região que você está. Se o seu país tem um processo, por exemplo, no Brasil, você também deveria pagar IOF. Mas será que todo mundo paga? Então, esse é o tipo de discussão que eu imagino que o preço ele traz. Nesse momento, eu acredito que sim. A gente vai ter um período onde o preço vai ser extremamente relevante para que a gente gere os dados. Uma vez que esse dado já existe, eu tenho uma quantidade significativa de ativos digitais do mundo real que me dão credibilidade suficiente para que eu possa ter o mesmo processo, aí eu já não acredito que o preço vai ser o motor, digamos assim, dessa economia digital. Humberto, você me fez lembrar um economista peruano que ganhou muita notoriedade porque perguntaram a ele por que os peruanos são tão pobres. E ele disse, porque a grande maioria dos habitantes do Peru não tem regularidade fundiária, ou seja, eles sequer são detentores das moradias onde eles... a propriedade da moradia do bem. E aí não poderiam fazer indicações de contratos em banco, empréstimo, levantar uma geladeira, ou seja, porque você não tem nada para dar de garantia, nem mesmo uma casa você tinha. Então, nesse sentido, como o Humberto está colocando, a tokenização pode criar um mecanismo que facilite a transação, mas também possa permitir que o governo saiba que você tem aquele ativo, que é uma questão que a gente está esquecendo aqui, um regulador, é a fazenda brasileira. Ou seja, se você hoje tem criptomoedas, você tem que declarar na Receita Federal que você tem. Então, se isso é fato, então, para que temer? Hoje você está com um token. O governo sabe que eu tenho. A questão não é essa. A questão é se o ativo deprecia. Isso é que é a preocupação maior. Então, você lembrou também o Pix, ou seja, quantas pessoas tiveram que se bancarizar para ter acesso ao Pix? Houve uma enorme bancarização. E quem é que está reclamando disso? Ninguém, eu não estou vendo. Por quê? O pipoqueiro está usando o Pix, todo mundo. Então, ninguém está reclamando disso. Então, quanto mais facilitações vierem, mais pessoas serão integradas ao mercado e mais o governo ficará tranquilo. Bom, eu sei onde eles estão. Então, nesse sentido, eu acho que tem muito futuro pela frente e esse temor de governo é ridículo. Ou seja, tem uma crítica hoje ao Drex, eu digo, rapaz, o Pix é por CPF, o Drex é por CNPJ.
É um monte de coisas que estão vindo por aí e a gente com certo temor, não, que vão controlar os nossos recursos. Rapaz, já controla, já estamos todos controlados. Queria só fazer um comentário, tá? Eu tive num evento recente lá em São Paulo que tratava desse processo de tokenização. E é interessante a gente perceber as narrativas da tokenização também, porque a tokenização, ela assim, existem pessoas, a gente tem falado muito aqui da facilitação que a tokenização traz para, digamos assim, o desenvolvimento pessoal. Ou seja, eu vou fazer com que pessoas tenham crédito, eu vou fazer com que pessoas tenham o seu imóvel, eu vou baratear para que você consiga comprar a sua casa. Isso é uma visão. O antigo presidente do Banco Central, que hoje está trabalhando na principal fintech do mercado, o Nubank, né, que foi o responsável pela construção da infraestrutura do Pix, também desenvolveu bastante infraestrutura de discussão inicial para o Drex. A narrativa de uma parcela da população brasileira hoje para impulsionar a tokenização é uma narrativa que diz o seguinte, isso foi dito por um ex-presidente do Banco Central. A partir do momento que eu possibilito que uma pessoa gere a tokenização da sua casa, eu faço com que, imagine o banco que tem a relação com essa pessoa, ela vai conhecer que essa pessoa tem um imóvel, e se você atrasar o seu cartão de crédito, automaticamente o banco vai conseguir, através do contrato inteligente dele, fazer com que você perca a sua casa para pagar a sua dívida do cartão de crédito. Então, hoje, o que seria uma inadimplência, digamos assim, a fundo perdido no Brasil, que é o que a gente chama aí misteriosamente de custo Brasil, né? Esse custo financeiro que o mercado neoliberal criou, ele passa a ter a narrativa da defesa de que eu vou influenciar as pessoas e eu vou trazer a tecnologia como um processo de, digamos assim, fortalecimento econômico, mas não para a população em geral, mas sim para as grandes empresas, fazendo com que, uma vez que eu tenho esse ambiente digital estruturado, é muito mais simples que eu consiga fazer com que você pague e eu sei o quanto você tem de bem. É diferente hoje, por exemplo, eu tenho uma grande dificuldade. O professor perguntou mais cedo, quem investe na Bolsa de Valores? Eu não invisto mais na Bolsa de Valores. Desde que eu comecei a trabalhar com cripto, eu só invisto basicamente em cripto. E hoje, todos os meus investimentos eu não posso dar como garantia para comprar, por exemplo, um imóvel. Então, eu tenho meus saldo de Bitcoin hoje. Se eu vou financiar um imóvel, é como se eu não tivesse nada, ainda que ele esteja dentro do meu imposto de renda. Então, esse tipo de discussão, a narrativa do processo de tokenização, ela vai depender muito de como você quer olhar para o mercado. Se você quer olhar do ponto de vista de como isso vai me facilitar enquanto pessoa física, a narrativa vai ser, tudo bem, você vai ter a possibilidade de aumento de crédito, você vai ter facilitação do processo, agilidade, reconhecimento do seu dado. Do ponto de vista organizacional, vai ser, você vai conhecer as pessoas que te devem, quanto é que ela tem de patrimônio, você vai conseguir também, por exemplo, se a pessoa não pagou 3 meses hoje, que você tem que mandar alguém na casa dessa pessoa fazer todo o processo de tirada, esse token ele vai ser tirado de você muito mais rápido, dependendo do smart contract que tiver. Então, eu trago essa compreensão da narrativa que todo mundo tenha dos dois lados também, porque do mesmo jeito que vai ser mais simples e mais barato e mais ágil de eu ter, vai ser muito mais simples, mais ágil, mais barato também de eu tirar do ponto de vista organizacional. Mas eu fico realmente assim, embebecido, né, com essas possibilidades. Com relação à questão, por exemplo, do direito ou propriedade, né, da pessoa na posse do imóvel, a legalização, voltando ao caso lá do Peru, há coisa de 15, 20 anos atrás, eu já estou há 35 anos no mercado, eu lembro que eu fui procurado por um pessoal de microcrédito do Banco Mundial. E eles queriam exatamente ver qual seria a grande dificuldade para você conseguir baratear o custo das operações, tá certo, de crédito. E isso daí estava relacionado exatamente a essa falta da regularização da propriedade. E aí eu lembro que a época disso, primeiro, a questão da burocracia cartorial. E segundo, tem um detalhe muito importante, que é o seguinte,
A pessoa, por exemplo, que está numa determinada área, que tem a posse do imóvel, e que não tem isso daí de forma regulamentada junto a um cartório, eu só consigo, por exemplo, tirar um financiamento de um banco, o financiamento habitacional, mediante eu ter uma certidão do cartório de registro de imóvel dizendo que aquela pessoa que está vendendo é o proprietário daquele negócio, entendeu? Que é exatamente o que você, infelizmente, não tem como detentor dessas moedas digitais, tá certo? Existe uma tendência, obviamente, que deve acontecer em algum momento futuro, essa normatização ou regularização, que eu não sei se é boa. Eu tenho um grande, sabe como eu não sei se é por causa da idade, mas eu tenho um grande problema com relação a essa questão. Parece aquela política do traficante, que dá a cocaína para o cara no primeiro momento e depois fala, agora você vai ter que pagar. Entendeu? Então, assim, a coisa não vem de graça, né? Esse ponto que você levantou, Humberto, é fantástico, porque, na realidade, quando você abre o olho e você vê o outro lado, existe, por exemplo, hoje, um mecanismo que se chama alienação fiduciária. A alienação fiduciária, ela é pelo tamanho da dívida. Só para você ter ideia, se você tiver um imóvel de 1 milhão e você dever 100 mil e não pagar, você vai perder o imóvel pelos 100 mil reais. Isso já existe, tá certo? Isso daí já faz parte. Está aí nosso amigo Felipe Galamba, que é um excelente advogado, e está aí vendo o que é que tem acontecido aí no mercado. Mas, assim, eu passo a bola agora para Felipe, porque Felipe é o grande incentivador de discussão. Eu acho que para a gente estar caminhando já, né, Derek, para o finalzinho, tem uma última pergunta que vamos para a avaliação, né, de imóveis e como é que isso vai se dar como é que vocês entendem que isso vai se dar no mercado de tokenização. Então, assim, um imóvel tokenizado ainda precisa de um gestor para, não, aqui já foi, né, de valuation, né. A avaliação de imóvel segue critérios de mercado relativamente claros, né? O corretor, o dono, minha casa vale 1 milhão, quero vender por 1 milhão, mas vale só 500 mil, mas eu quero 1 milhão. Lá no meu prédio tem um senhor que acha que o apartamento dele vale 2 milhões. A avaliação de imóvel segue critérios de mercado relativamente claros. Já a avaliação de uma API, na probabilidade intelectual, com o potencial de sucesso de uma patente, por exemplo. Então, como as plataformas de RWA, né, podem desenvolver modelos de valuation confiáveis para ativos intelectuais e com riscos associados a essa subjetividade e como seriam comunicados aos investidores, né? Como é que vocês enxergam que vai acontecer esse valuation dos imóveis com a tokenização? Professor, quer falar? Isso aí, essa foi pesada mesmo, porque, de fato, o valuation hoje está cada vez mais submetido a essa doença da moeda que eu estou falando a vocês, ou seja, aí a discussão que a gente faz em finanças, que é qual é o valor presente de fluxo de caixa futuro. Então, se você projeta fluxos de caixa futuro na moeda fiduciária, é uma coisa. Se você projeta com outro tipo de moeda, é por isso que está surgindo hoje as Bitcoin Treasury Companies. Eu não sei se vocês já ouviram falar, a mais famosa é a do Michael Saylor, que é o cara que mais tem Bitcoin no mundo. Ele tinha uma empresa de software chamada MicroStrategy, começou a comprar Bitcoin no ano 2020, na pandemia, e hoje é um bilionário. Está na Nasdaq, possivelmente entra lá nas outras bolsas. Mas o que é? É você estabelecer na sua tesouraria um lastro de permanência de valor ao longo do tempo. Aliás, de incremento de valor. Eu, quando comecei a comprar Bitcoin, era 50 e poucos mil dólares. Hoje está em 123, 124 mil dólares. Ou seja, quando você pensa em outra forma de valorização de ativos, o seu neurônio muda. Então, a minha preocupação e eu digo para os meus alunos, é o seguinte: não pense muito em moeda fiduciária. Porque a moeda fiduciária, em algum momento, ela vai deixar de existir. Por quê? Porque não tem lastro. Não tem lastro. Por isso que a corrida do ouro, quem for procurar preço de ouro, passou de 4 mil dólares. A onça
E aí, essa noção de valuation está ganhando um outro sentido, porque o fluxo de caixa tradicional é descontado numa taxa de juros que está referenciada numa noção de valor, numa noção de um ativo monetário. Quando você capitaliza em ativos que rendem para o futuro, é um outro valuation. Então, nesse sentido, está cedo ainda para a gente formar a expectativa do que vai ser nesse setor de tokenização. O que eu acredito é que as moedas digitais, tais como o Bitcoin, vão ter um papel preponderante no futuro da tokenização, principalmente desses ativos que a gente está discutindo aqui. Eu acho que a gente já está no final, né? Eu vou só, para finalizar, eu queria jogar para vocês aqui. A gente falou bastante sobre tokenização, sobre 5 minutinhos, Derek, vai dar aí sim. Para que a gente pudesse, a gente está falando no bairro do Recife, a gente tem aqui um processo de reforço, né, e estruturação desse ambiente aqui, muito recente, com o próprio Porto Digital, a ação do Porto Digital. E aí eu queria entender de vocês, depois da gente ter falado tudo isso aqui, o que é que vocês imaginam que dá para tokenizar aqui na cidade do Recife, de acordo com o que vocês têm de experiência, como é que vocês imaginam que isso poderia acontecer, e depois disso, se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade também. Bom, eu vou colocar aqui um ponto que é bem importante. Na realidade, assim, quando eu fui convidado, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi na possibilidade de utilizar essa possibilidade da tokenização como revitalização para a área central daqui do Recife, não só do Porto Digital, daqui do bairro do Recife, mas o bairro de São José e Santo Antônio também. Por quê? O que é que a gente tem? A gente tem uma completa degradação, as pessoas simplesmente se evadiram dessa área central, você tem uma população de rua muito presente em tudo quanto é lugar, e os prédios caindo aos pedaços e tudo vazio. Então, houve uma ação interessante por parte da prefeitura, que foi nessa última modificação da LUOS, que foi sancionada agora dia 3 de outubro pelo prefeito João Campos, no qual ele estipula, dentro de um dos parâmetros lá, que para cada metro retrofitado que a gente tem aqui, vai ser bonificado metro em outros bairros que são bairros mais valorosos. Mas para que isso daí? Porque simplesmente é o seguinte, da forma que está, que é só retrofitar, a conta não fecha. Então, você só consegue, na realidade, viabilizar se você fizer o retrofit, mas ter uma bonificação que você vai conseguir compensar do outro lado. Então, assim, eu até proponho como um desafio aí do Hackathon, seria exatamente uma coisa parecida com essa. Tipo assim, o que é que a gente precisa para tokenizar ou para criar, tá certo, uma viabilidade nesse mundo digital, obviamente com o apoio da prefeitura, porque como a prefeitura tem a possibilidade de criar, tá certo, o que seria, teoricamente, um título ou então um stablecoin para você fazer toda essa operação, viabilizar essa revitalização dessa parte central. Concordo plenamente, estamos juntos. E ao invés de só olhar para metro quadrado em áreas valorizadas, por que não um ativo valorizado? Eu ainda estou na fase de namoro com a cidade do Recife, né? Então ainda consigo ver muita beleza andando pelas ruas. Eu gosto muito ali do Pátio São Pedro. Tem um restaurante de São Pedro ali que eu estava na internet, vi uma divulgação, peguei meu carro e fui para lá almoçar. E aí fiquei espantado com o horário de funcionamento, que ele abre às 10 horas o restaurante e fecha às 15, às 4, né? Eu perguntei por que demora, porque fecha tão cedo, porque isso aqui no final da tarde, no Pôr do Sol, deve ser incrível, né? Porque aqui é muito perigoso, né? E só temos nós, a igreja funciona em dias alternados e outro bar na frente. Então, eu acho que olhar primeiro para esse acervo histórico que nós temos muito importante, né? O recifense, nós pernambucanos abrimos muita boca para falar do Recife, das nossas propriedades, mas não estamos olhando com carinho. E eu me recordo muito na festa de lançamento, de comemoração dos 25 anos do Porto Digital, que foi aqui, que Pierre, presidente do Porto Digital, falou, estamos nos tornando especialistas em revitalizar prédios antigos, porque faz parte de uma ponte do Porto Digital, mas tem que passar a ponte, né? Tem que olhar para lá. E aí foi mencionado também o metro quadrado. Aqui o metro quadrado está quase R$80, se não me engano.
do outro lado da ponta a R$4. Então, assim, porque a gente precisa olhar, sim, eu acho que o hackathon de locação. Na sexta-feira que vem, eu vou estar participando de um hackathon da França Brasil, que olha justamente para a urbanização, mobilidade urbana, e talvez seja a resposta. Vamos tokenizar para cá. Então, se Pierre tentar trazer para isso aqui, não, aqui a gente não quer não. Vamos olhar para lá, que aqui já está começando a ficar bem resolvido. Eu trago essa discussão porque aqui a gente tem muita gente pensando tecnologia. É importante dizer também que a Prefeitura do Recife disponibiliza um sandbox regulatório para que vocês possam testar desenvolvimento disso. Feito, a gente sabe, tem muita oportunidade aqui na cidade. A gente tem uma conexão muito boa com mercados asiáticos aqui na cidade do Recife. Lá é um mercado extremamente desenvolvido do ponto de vista de tokenização. Digo isso de quem trabalha com o mercado asiático para uma empresa de Singapura. E eu imagino que sim, ainda que o Porto Digital precise passar esse bastão, eu acredito que ele tem papel central nessa estruturação inicial, até porque, feito você disse, a própria atividade dele fez com que ele adquirisse um conhecimento que hoje poucas pessoas, poucas empresas aqui na cidade são capazes de gerir. Então, eu acho que, enfim, estando dentro do Porto Digital, estando dentro de um hackathon, estando dentro de uma discussão de tecnologia, eu também imagino que a gente tem a possibilidade de aqui, pelo menos, surgir o embrião dessa discussão de como a gente pode fazer com que Recife se sobressaia novamente aí com o seu desenvolvimento social, não somente, digamos, desenvolvimento urbano, né, mas sim social, fazendo com que as pessoas que estão hoje desempregadas e vivendo dentro do centro da cidade tenham oportunidades suficientes de uma maneira estruturada e, como é que eu posso dizer também, gerida através de um ambiente digital se utilizando de blockchain. Então, um hub de tokenização. Eu queria finalizar aqui, queria agradecer novamente a Camila, agradecer a Derek, agradecer a Recite por existir, por trazer essa discussão aqui. A gente sabe que é uma discussão muito recente a nível mundial, mas que Recife, de novo, se colocando à vanguarda, traz isso de uma maneira muito forte e potente. Eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de trazer e, de uma certa maneira, conduzir a narrativa de uma maneira muito mais forte e, digamos assim, mais potente também do ponto de vista cultural, do ponto de vista de impacto social para a nossa cidade. De novo, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu gostaria também de agradecer, fazendo as palavras aí de Humberto, o Derek, a Camila e a todos vocês que estão dedicando aí um tempo, tá certo, para participar também, ouvindo. Não sei se vai ter tempo para alguma pergunta, caso haja. Derek, tem possibilidade, tá certo? Eu vou passar aqui para o professor e para Felipe. Eu só tenho a agradecer, uma excelente oportunidade de troca de ideias e vamos em frente com esse hub. Obrigado mais uma vez ao Recite, a Derek pelo convite, parceria, a Camila também, e a Prefeitura Recife, o professor Flúvio. É importantíssima essa discussão, e quando o Recite chegou, eu fiz algumas postagens na minha rede social, e pessoal, precisamos falar sobre isso, urgente. Não é só de inovação, não é só tecnologia, a gente precisa olhar para a cidade, precisa olhar para o urbanismo, para a mobilidade urbana. Eu acho que o Recite chega a primeira vez aqui no Recife com esse pé direito, e tem muita discussão daqui para frente. Tem ali. Bom dia, sou advogado, eu trabalho aqui na LEP com assessoria legislativa. E, William, eu queria saber duas coisas. Uma seria que o ministro, né, falou que o Drex não seria pelo blockchain, seria a mesma tecnologia do Pix? Enfim, essa a primeira discussão. E a segunda, após o lançamento do Drex, vocês acham que tipo, as ações, a B3 vai tokenizar também, como já tem nos Estados Unidos, você compra o token da Tesla lá, o ouro, o óleo, a gasolina, enfim, todos os ativos assim, tokenizados na Bolsa de Valores? Eu vou começar falando pelo Drex, né? É importante dizer que não é que o Banco Central disse que não vai colocar blockchain. Ela disse que agora a gente não vai mais falar sobre blockchain. E eu acho que foi muito certo, assertivo, do Banco Central ter feito isso, porque eu acho que a gente precisa sair da inovação dentro do blockchain.
A gente precisa parar do sonho eterno de que dá para fazer tudo com a tecnologia. Dá para fazer tudo com muita tecnologia e várias outras possibilidades, como é a própria possibilidade tecnológica do Pix. A gente hoje tem um Pix aí que, enfim, faz crédito recorrente, e a gente tem um pouco de programabilidade dentro dessa estrutura. Eu acho que cabe agora a gente, a vocês, principalmente desenvolvedores, ir para o ponto de vista mais prático, que é o que é que dá para fazer diferente do que já é feito. Eu acho que o Banco Central foi muito assertivo quando ela retirou isso, porque ela não é que ela se retira da discussão de maneira geral, mas que ela bota o programador para pensar. Ela traz essa nova possibilidade de que eu não quero só fazer o que eu já faço. Eu já faço o que eu já faço. Eu quero que você me diga o que é que eu posso fazer além. E eu acho que isso foi muito assertivo. E é muito importante a gente frisar, tá? O Drex, ele não é uma moeda. Isso é a principal mudança do nome de Real Digital para Drex, é que o Drex ele é um ecossistema que envolve uma CBDC. Então a CBDC ela vai estar dentro desse ambiente. Se existir CBDC, obrigatoriamente vai existir blockchain. A gente está nesse processo ainda, a gente sabe que é um processo que leva tempo, mas que o Brasil está liderando essa discussão a nível global. Então, hoje, a gente tem o BIS fazendo pontes, a gente tem o Brasil trazendo as suas discussões avançadas do ponto de vista de CBDC para o ambiente financeiro global. Hoje, a estrutura de discussão de CBDCs é muito vinculada ao como o Brasil tem lidado com esse tipo de tecnologia, principalmente pela nossa experiência no Pix. Então, eu acho que o Banco Central fez isso, na minha opinião, enfim, a minha opinião é que ela assusta, mas é uma opinião muito necessária para o momento de inovação que a gente tem. Porque o que a gente viu, principalmente várias pessoas que eu conheço, tanto do Banco Central quanto do próprio CVM, falar que, tá bom, o que é que a gente pode fazer de novo? Porque chega todo mundo querendo refazer a roda. E, enfim, a gente não está no momento tecnológico que é preciso refazer a roda. A gente precisa trazer inovação efetiva para um ambiente financeiro que já é muito bem gerido pelo Banco Central e pela CVM. Quando você fala sobre o processo de tokenização da B3, isso não vai acontecer, isso já está acontecendo. Então, a gente já tem a própria B3 aí assinada com um contrato com a Partim, a gente tem empresas que estão nesse momento dentro do sandbox regulatório da CVM com ações tokenizadas da própria B3. A própria B3 já está lançando também algumas empresas dentro do seu próprio sistema de tokenização. A gente hoje tem, por exemplo, a própria LIC do Itaú fazendo tokenizações que estão hoje sendo disponibilizadas para os clientes do banco. Então, eu acredito que isso é algo que é a gente saber quando vai estar finalizado, mas que já está nesse momento acontecendo. A B4 é uma das empresas que, nesse ano, acabou de assinar um contrato com a própria B3 para fazer essa migração das ações das empresas, se utilizando de uma rede que está sendo desenvolvida própria, tanto pela B4 quanto com a própria Partim e a B3. Então, eu acho que isso não vai ser somente aqui no Brasil. O que eu imagino que esse impacto pode trazer, aí eu acho que é uma adição à sua pergunta, é que a gente vai conseguir ter bolsas regionais. E aí a B3, ela sai, para mim, nesse primeiro momento, da centralização que ela hoje possibilita, e a gente consegue ter hoje bolsas sendo mais regionalizadas, tanto do ponto de vista de negociação de commodities, quanto do ponto de vista de estruturação de empresas locais muito grandes. Então, essa é a minha visão. Bom, acredito que a gente está encerrando aqui. Obrigado pelo tempo de todos. É isso aí, pessoal. Obrigado.